O que eu pensei em falar no vídeo de hoje é que eu tô relendo Dom Casmurro agora com uma perspectiva para falar sobre a loucura que eu tenho certeza que o Casmurro tem, né? Que o Bento Santiago tem. E aí tá sendo muito interessante porque eu tenho marcado os trechos que meio que justificam o que eu quero dizer, entendeu? Justificam o que eu tô procurando como moral. E agora a minha compreensão de Dom Casmurro tá mudando absolutamente, porque eu já li Dom Casmurro umas 900 vezes, mas agora essa releitura que tem esse viés, eu só tô enxergando desse jeito, entendeu? É tipo você, sei lá, comprar um carro vermelho, que aí parece que todo mundo comprou carro vermelho. Agora, tipo, parece que toda frase justifica exatamente o que eu tô procurando ali.
vez que a gente vai falar de Dom Casmurro, aparece um monte de especialista aí, né, nessa coisa de traiu, não traiu, mas traiu, tenho certeza, tem mais certeza do que tudo na vida. Mas eu estava relendo pela sei lá que vez, né, eu já li muitas vezes Dom Casmurro, é um dos meus livros preferidos do Machado de Assis, e agora eu fui ler com a ideia de que eu tenho um clube de leitura no Sesc Bauru, né, e lá eu falo sobre a loucura na literatura. E o último livro que a gente vai ler vai ser Dom Casmurro, com a ideia, com a perspectiva, né, com o julgamento de que Bento Santiago era maluco, ou, no caso, enlouqueceu, né? Esse é o intuito da leitura. Então, é claro que toda vez que eu for ler, que agora, nessa minha releitura de Dom Casmurro, eu estou lendo com esses olhos. Então, eu estou pegando, num faro meio detetive, né, algumas coisas que tinham me passado desapercebidas em todas as minhas outras leituras. Não facilita muito o caso de que a minha adaptação preferida da vida é a adaptação em minissérie que teve de Dom Casmurro, que chama Capitu, pela TV Globo, com Michame Lamége interpretando Dom Casmurro e a Letícia Persiles interpretando a Capitu mais nova. E que, na verdade, o caso, como é uma adaptação meio teatral para televisão, o Bento Santiago mais velho, que já é Dom Casmurro, ele tem olheiras, ele é sombrio, ele usa uma bengala, ele é meio corcunda, né? Então, assim, essa é a ideia. Então, você já tem essa visão do Bento, né? Você já vai com essa leitura. E aí, eu tô aqui para falar também sobre isso, porque assim, primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro que o fato de Capitu ter traído ou não faz absolutamente nenhuma diferença na narrativa. Aliás, isso devia ser a última coisa que a gente tinha que prestar atenção na hora de ler Dom Casmurro, porque Dom Casmurro não é sobre isso. Não é pra gente ver se traiu ou não traiu, mas como a gente gosta de uma fofoca, gosta de um negócio desse jeito, né, o povo brasileiro gosta disso, eu também, incluída, a gente fica debatendo ao redor disso, mas na verdade são várias outras coisas, né, que tem a ver com isso. Mas a gente é juiz, né? A gente gosta de ser juiz da vida alheia e não ia ser diferente aqui. Dito isso, né, tem um crítico literário, que é o Roberto Schwartz, que ele fala que a gente tinha que ler Dom Casmurro 3 vezes no mínimo. A primeira vez no sentido romanesco, ou seja, prestando atenção nesse amor louco, né, que essas duas crianças têm e que depois viram adultas e que várias coisas acontecem. Depois, no sentido policial, meio detetive, para tentar enxergar essas narrativas, quem está certo, quem está errado, e a terceira vez ler já desconfiada desse Dom Casmurro. É bom lembrar que Machado de Assis era o rei da ironia, né? Então, ele, por ser o rei da ironia, tudo que ele vai falar vai ter um porquê, vai ter um sentido irônico. Dificilmente algo que ele nos coloca aqui vai ser por acaso, né? E ele nos traz, mais uma vez, com a maioria de seus livros, um narrador em primeira pessoa. Ou seja, a gente não tem a versão da Capitu, a gente não tem a versão da Dona Glória, a gente não tem a versão do José Dias, a gente só tem a versão do Dom Casmurro, e não do Bento Santiago. A gente tem a versão do Dom Casmurro. Isso também é interessante a gente pensar, que até a visão que a gente tem do Bentinho, que é esse ser ingênuo, esse ser dócil e apaixonado pela Capitolina, na verdade é a visão que o Dom Casmurro tem, ou seja, do Bento velho tem sobre a sua própria infância. Ele mesmo nos diz isso, ele mesmo nos entrega, escorrega e nos entrega isso, que ele vai tentar atar as duas pontas da vida, que ele fez uma casa reproduzindo a casa dele da infância e que ele não consegue, que ele vai tentar narrar a vida dele, mas que ele não vai conseguir fazer da maneira como ele gosta. E que ele entrega também o tempo todo que ele, primeiro, é um pouco obcecado com essa história, e também que ele não tem uma boa memória. Vira e mexe, ele fala, olha, eu não vou lembrar exatamente o que eu fiz, porque a minha memória não é boa e faz muito tempo que isso aconteceu, né? Assim como também tem uma parte que ele está contando sobre um sonho que ele teve, e ele começa a colocar reticências, né? Os 3 pontinhos, reticências. E aí ele fala assim, estou botando reticências aqui, caro leitor, para você perceber a maneira, para que eu te induza a pensar da maneira que eu estava me sentindo naquele sonho nostálgico. Então, ou seja, olha como o narrador
narrador, ele vai pegando a gente e vai direcionando a gente para onde ele quer. E que é um cara cheio de obsessões, cheio de manias, né? Um cara extremamente ciumento, que tem ciúme do homem da cocada, que tem ciúme do José Dias, que tem ciúmes da Capitu com qualquer pessoa que ele nem sabe quem é, né, e etc. Aí também é bom lembrar que a sociedade que aparece aqui, né, é uma sociedade ainda escravocrata, brasileira, né, o Bento Santiago vem de uma família com dinheiro, extremamente religiosa, como a maioria, e católica, né, como a maioria das pessoas brasileiras na época. O livro foi lançado em 1899, 1900, né, o livro em si em março de 1900, e aí a gente tem ali isso, até o Giovanni Martins fala nessa edição aqui da Antofágica, ele tem um texto, depois quando o livro acaba, que ele fala uma coisa muito interessante que eu não tinha pensado nisso, que o próprio fato de que a sociedade leitora da época era o próprio Bento, entendeu? Eram pessoas que também tinham dinheiro, porque quem sabia ler tinha dinheiro. Então, eram pessoas que se identificavam com o Bento de alguma maneira, com esse cara que obedecia a mãe, que era hiper religioso, e que era bonzinho, e que era ingênuo, que tinha uma mãe santa, né? E que vivia numa família que tinha agregados. Então, eles se viam naquele personagem. Isso é importante, né? Não à toa, desde que o livro foi lançado, todo mundo tinha certeza que Capitu tinha traído. Todo mundo, sem exceção. A primeira vez que uma crítica literária resolveu pensar, olha, tem alguma coisa estranha a respeito disso, talvez a Capitu não seja essa traidora, foi 60 anos depois, e foi uma americana ainda, né? E há críticas, inclusive, sobre esse texto dela. O livro que ela publicou foi o Otelo Brasileiro, que foi traduzido para o Brasil alguns anos depois. Ela faz algumas comparações com obras do Shakespeare, com outros personagens do Machado de Assis, porque ela era uma grande tradutora de Machado, mas ainda assim fica aí essa questão de que talvez a gente tivesse que pensar justamente sobre quem está nos narrando essa história, né? E quem está lendo essa história. Agora, eu, uma mulher de 31 anos, já tendo passado por relacionamentos abusivos, né, já tendo conhecido homens muito ciumentos, por exemplo, né, e feminista, e com todas as visões que eu tenho de vida hoje, e também agora estudando a obra com um objetivo muito claro, eu estou lendo a obra com esse viés, né? E essa também é super a graça desse mago das palavras que é o Machado de Assis, né? Ele queria que a gente fizesse isso realmente, ele queria que a gente fosse direcionado para isso. Mas também é bom pensar que o próprio Bento Santiago, ele não sabe exatamente, ele não tem uma opinião própria, né? Ele entende que ele gosta da Capitu através do José Dias, né? Que o José Dias, ele quase é a cobra do Adão e Eva, né? Ele é quase o próprio demo, porque ele que mostra para Capitu e pro Bentinho, que eles se amam, ou seja, que eles estão nus, né? No sentido metafórico da coisa, e Capitu é a Eva, né? Que induz o Bentinho, esse menino ingênuo, a morder a maçã e pecar, né? E aí, a partir de Capitolina e da gente do Pádua, que inclusive ele é direcionado a abandonar o seminário, a mentir para a mãe, coisas que ele não fazia antes, né? Tudo que perguntam para ele, ele fala o que mamãe quiser, né? Eu era um filhinho de mamãe. E aí, a única vez, inclusive, aliás, até o jeito que ele sai do seminário, a ideia também não é dele, né? A ideia é do Escobar. Tudo dele, nada é opinião dele, é sempre a opinião do outro que convém para ele, que ele começa a aplicar na vida dele. A única vez, inclusive, que ele tem que pensar por conta própria, ele enfia os pés pelas mãos, né? Então, dito isso, e também é muito claro a distinção social, ele se acha dono da Capitu, né? Tem uma parte que quando a primeira visita do José Dias no seminário, que ele tá lá, ele pergunta, ei Capitu, como tá? Né? E aí o
o José Dias fala assim, está alegre, pulando pelos cantos. Ele fica puto da vida, porque, segundo ele tá chorando todos os dias, e ele não tá, né? Mas, segundo ele tá chorando todos os dias, ele fica puto que a Capitu tava alegre. E aí o José Dias fala assim, qualquer dia aparece um rapazote aí do bairro e se casa com ela. E aí ele fica pensando que ele nunca tinha, o Bentinho, né? Que ele nunca tinha se tocado dessa possibilidade. Porque até então ele se achava tão senhor de Capitu que todos que olhavam para ela, ele achava que estavam olhando para ele. Olha como ele é o dono, né? Como ele entende que numa classe social, a gente do Pádua, que é o jeito que José Dias fala sobre a família da Capitu, o pai da Capitu especificamente, né? A família da Capitu, enfim, é inferior. E a Capitu também, ela tenta tirar esse muro, né? A primeira cena que a Capitu aparece, inclusive, ela aparece pela voz da mãe, que a mãe tá chamando ela e a mãe fala, para de estragar, de furar esse muro, o reboco desse muro, porque ela tá escrevendo no muro que separa a casa pobre dela da casa rica da Dona Glória, do Bentinho e tudo mais, ela tá escrevendo lá, Bento e Capitolina. Né? Ela está tentando tirar esse muro. E todas as vezes que o Bentinho vai falar sobre ela, tem uma hora que ele vai falar das mãos dela escrevendo isso, escrevendo a própria história, inclusive, ele fala que apesar de muito pobres, eram limpas. Olha a maneira como ele enxerga a Capitu. A própria maneira como ele enxerga o Escobar. Ele começa a desconfiar de uma traição quando o Escobar ascende socialmente. Porque no início, o Escobar não era nada. Quando o Escobar muda com a mulher, né, que é a melhor amiga da Capitolina, para um lugar próximo, um apartamento próximo da casa deles, ele começa a sentir que talvez ele perca um lugar ali. Né? E aí sim ele começa a sentir que o terreno dele está sendo invadido. Isso sem contar com, né, o bem colocado por essa crítica americana das comparações com Otelo, né? Essa obra do Shakespeare que justamente por uma questão de inveja, o Otelo mata a sua esposa porque o amigo dele diz que a esposa o está traindo, né? Mas é só por inveja aquilo. E ele chega a matá-la. E o Bento acha isso maravilhoso. E quando ele está vendo o Otelo, inclusive, sendo encenado no teatro, ele fala assim, o que o público faria se soubesse que, ao contrário dessa mulher, se fosse Capitu ali, sendo que Capitu sim era culpada. Então ele vai falando pra gente o tempo todo. Ele fala no começo, olha, você que vai decidir, caro leitor, mas ele diz pra gente, não, mas ela é culpada. Ela pode ter certeza que ela é culpada. Eu sei, eu tô te contando essa história. Né? E o próprio fato de que toda a narrativa dele quer colocá-la num lugar superior, né? A própria analogia que ele faz, que é bem no começo do livro, mas que ele fica repetindo no decorrer da narrativa, de que a vida é uma ópera, né? Ou seja, que tudo tem o seu lugar socialmente. Então o tenor cuida do que cabe ao tenor, o fulano cuida do que cabe ao fulano, né? E é meio que uma teoria positivista, né? É meio um determinismo social. Se existe um povo escravizado, é porque precisa existir um povo escravizado para que exista alguém superior a esse povo, né? Então, é uma teoria que ficou por baixo ali, que foi base da construção da cultura brasileira. Né? Então também ficava muito difícil para a gente e para os leitores da época lerem aquilo pensando de outra maneira. E até hoje em dia, discordarem do Bento, né? E até hoje em dia, se você for pensar, a gente que fica numa ideia que a gente trata as mulheres de uma maneira diferente, também é difícil para a gente não se apegar ao Bento. Justamente porque a gente tem uma tendência a uma primeira escolha rápida, a gente achar que o homem está falando a verdade e não a mulher, né? Aliás, a mulher não está falando nada porque a Capitolina nem tem voz aqui, né? A voz é contada através da narrativa do Bento. Inclusive, o livro pode até ser dividido em duas partes, né? Porque na primeira, tudo que a Capitu que ele fala, né? Capitu era era mais mulher do que eu era homem. Então tudo que ela fala, ela até quer aprender latim, porque o padre fala para ela que não é coisa de mulher, e ela quer aprender, né? Então assim, tudo que ela faz mostra como ela é dona de si. Mas a partir da ida dele ao seminário, que ela começa a ter a vida dela própria,
tudo que ela tem, que ela já tinha antes, começa a parecer ser um desejo de ascensão social. Né? Começa a parecer que ela só quer fazer isso, ela só tá próxima da Dona Glória, ela só fala as coisas que ela fala porque ela quer ficar rica ao se casar com o Bento. Enfim, todas essas questões aí que enfim, foi uma releitura maravilhosa, maravilhosa. Vou deixar também o link aqui embaixo da série que tem disponível no YouTube, porque vale demais a pena, é muito boa essa série. E também quero que vocês contem aí embaixo. E aí, Capitu traiu ou não traiu? Vai ter que se inscrever.